E aí pessoal, tudo bom? Hoje vamos falar sobre globalismo e globalização, tá? Tá toda hora falando na mídia, né? Eu acho que muitas pessoas pensam que é a mesma coisa, tá? Mas a globalismo e globalização, eles têm significados diferentes, tá bom? Então nesse vídeo eu vou explicar o que é cada um, né? E o que é bom e o que é ruim também, dentro da minha ótica, dentro da minha opinião, tá bom? Então vamos lá, vamos começar por globalização. O que é globalização? Globalização é um processo que, vamos lá, desde dos descobrimentos, né, que os portugueses, depois seguido pelos espanhóis, depois pelos ingleses e franceses, os holandeses, né, começaram as grandes navegações. O que acontece? O mundo ele vivia de uma certa maneira isolado, né? Então a comunicação, a troca de ideias, a troca de pessoas, de lugar para lugar, a troca, o comércio, mercadorias, né? Eles eram muito limitados, muito concentrados, havia pouca mobilidade, né? Então o que aconteceu? Quando vieram as primeiras grandes navegações, que aí se descortinou as Américas, aí que se viu que o globo o mundo era redondo, que teve a circunnavegação, né? Que se abriu caminho para as Índias, depois para a Ásia, a via marítima. O que aconteceu? Isso já é um processo de globalização. É um processo que a própria humanidade em si começa a ter mais conectividade, ela começa a ter mais conexões com outros lugares do que o lugar que ela vive, o lugar que ela nasceu. Então são conexões, que tipo de conexões? São conexões de informação, tá? De conhecimento, começa a ter um intercâmbio maior de conhecimento, de informações, começa a ter um intercâmbio comercial de troca de mercadorias, né? Começa a ter um intercâmbio também de pessoas indo de um lugar para o outro, né? Então esse processo é o processo de globalização, né? Que o pessoal fala, aldeia global, é tudo uma coisa só, né? Então o que acontece com esse processo que começou lá atrás, nos descobrimentos, nas grandes navegações? Esse processo ele só veio aumentando, né? Então, antes a pessoa para vir da Europa para o Brasil demorava por volta de 5 semanas de barco, né? Aí depois teve os barcos a vapor, aí esse tempo caiu para uma semana e pouco, né? Hoje de avião é 10 horas de avião. Então o que acontece? As pessoas estão mais próximas, as conexões elas são maiores, né? Então, a informação, mais ainda, a informação é a velocidade da luz. Então, por exemplo, hoje teve a notícia que mataram o ex-primeiro-ministro japonês, né? Que era candidato para ir lá, mataram. A notícia já chegou aqui praticamente na mesma hora, né? Então, é uma conexão de uma informação, muito rapidamente ela dá volta ao mundo, chega em todo lugar. Então esse processo em que tudo virou tudo muito próximo, né? Você pega um avião rapidinho, você está do outro lado do mundo, né? Poucas horas você está do outro lado. Você entra na internet, você compra uma coisa pela Amazon, que vem da China, que vem dos Estados Unidos, né? Tudo isso aí é globalização, tá? E a globalização é bom ou é ruim? É bom. A globalização, o ser humano ele ter acesso à informação, conhecimento, tá tudo ligado, é muito melhor, é muito bom, porque isso aí é um progresso que alavanca. Quanto mais informação, quanto mais as informações correm para lá, para cá, para lá e para cá, mais as pessoas se valem das informações para tomada de decisão e até para acrescentar nas poucas informações daí, criar alguma coisa nova, implementar uma melhora, né? Então é um processo que veio para ficar e que está fazendo a humanidade caminhar a largos passos, a globalização, tá? E isso dá muitas possibilidades, tem possibilidade, por exemplo, a pessoa ela abre uma empresa e ela, por exemplo, ela não tem
uma loja física, ela tem uma loja virtual. E nessa loja virtual ela vende para o mundo inteiro, né? Então você vende para o mundo inteiro, você compra do mundo inteiro, você consegue viajar em poucas horas para o mundo todo, né? Então todas essas conexões, né, que se intensificaram, aumentaram, as informações correm, o conhecimento corre, tudo isso é a globalização, tá? E a globalização é um processo que veio, ele está cada vez mais intenso, a troca de mercadorias em termos de mundo, ela tem crescido uma ordem aí de mais de 10% ao ano, tá? Então, navios e navios de container cruzando os mares para todo lado, distribuindo mercadorias e outras vias aéreas, coisas mais leves, por aí vai, tá bom? Então, globalização é isso, tá? É um processo bom, ele veio para ficar, ele está melhorando a humanidade, tá? O que é globalismo? Globalismo não se trata do que eu acabei de falar, dessas conexões, tá? Globalismo é o seguinte, são tentativas, né? Tentativas de se implementar no mundo uma governança mundial, então uma centralização de poder, tá? Então, de repente, de vez os países ter as suas diretrizes, as suas tomadas de decisões, aí vamos colocar país, um núcleo menor que o país seria, vamos colocar o exemplo de Brasil, como nós estamos divididos, né? Então, de vez o Brasil decidir, né, seria nós estaríamos tomando medidas, fazendo leis, né, que seriam em escala globais. Então, nós perderíamos essa autonomia. Nós não, todo mundo que entra nesse processo de globalismo, né, que é o que o pessoal tenta implementar, tá? Então, o que acontece? O globalismo seria uma governança a nível, né, não gosto muito dessa palavra a nível, mas vamos lá, em termos mundiais, dando ordens, né, coordenando o mundo inteiro. Isso é o globalismo, né? Alguns pensam que é bom, mas é muito ruim. Por quê? Porque assim, o cidadão, eu, você, qualquer cidadão, ele sempre vamos assim, o poder que está mais perto do cidadão é o lugar que ele mora, seria a vila, a cidade, né? Então seria os governantes ali daquela cidade e tal. Se esses governantes eles já não têm muito assim, eles não estão 100% ao par do que acontece, do que fazer e tal. Já há uma desconexão, já há um descolamento entre o próprio cidadão e os seus governantes locais, tá? Aí o que acontece? Quanto mais longe do poder, esse descolamento vai ficando cada vez maior. Então, as ingerências que as pessoas mais longe têm poder, né, de mando, mais longe, começam a interferir na vida daquele cidadão, ficam cada vez maiores, né? E mais distante eles estão da realidade, então mais cagadas, mais leis idiotas, mais coisas ruins, esse pessoal começa a fazer. Então, por exemplo, uma cidade, quem está perto da cidade? Os vereadores da cidade, né? Então eles estão mais perto da população, então eles estão lá fazendo leis ali para aquela cidade, e já assim o processo já não é muito bom. Aí de cidade, a outra esfera de governo que é mais distante seria o Estado. Então são os deputados estaduais, tá? Então os deputados estaduais estão fazendo, né, legislando, fazendo leis, cagando regra para todas as cidades que fazem parte daquele estado. Então eles estão mais longe ainda do cidadão. Então eles estão ingerindo mais, eles estão se metendo mais onde não deve, fazendo mais cagada. Aí depois nós ampliamos para o governo federal. Então os deputados federais, os senadores, eles estão cagando regra não só para o Distrito Federal, eles estão cagando regra, estão mandando no Brasil como um todo, né? Então eles estão mais longe daquele cidadão que está naquela cidadezinha, naquele estado lá tal, você entendeu? Então eles estão fazendo uma generalização, eles estão, né, tentando fazer regras gerais que tentam
é o seguinte, são vários, é um pé grande, um pé pequeno, um pé largo, um pé estreito. Esse quer tudo pôr na mesma forma de sapato, né? Seria isso. Uma forma de sapato de madeira, né? E eles tentam encaixar qualquer pé naquele sapato aí, né? É claro que aí não vai dar bom, né? Então aquele negócio, o poder, ele quanto mais diluído e mais próximo ele tiver do cidadão, quanto mais for descentralizado o poder, melhor, né? E o globalismo, ele vai na contramão disso, né? O globalismo, ele vai concentrar mais ainda, imagina só, um poder, ele querendo legislar e cagar regra para o mundo inteiro. Não, porque assim é melhor, tal, né? Então é isso, tá? Então o globalismo é uma tentativa de impor governança, regras, em termos gerais, para o que estejam válidas para o mundo todo, tá? Aí eu vou te perguntar, né? Eu mesmo faço a pergunta, né? Quem são os agentes globalistas, tá? Quem são as pessoas que estão por trás dessa ideia de governança mundial, que querem implementar essa agenda de uma governança mundial, tá? Eu acho que tem mais agentes políticos, econômicos por trás, mas eu vou destacar três, assim, que são nitidamente as pessoas mais interessadas em fazer alguma coisa, que querem implementar alguma coisa geral, que todo mundo siga, tá? Em primeiro lugar, vamos pôr meus óculos aqui, né, meus olhos, os megas empresários, tá? O que é mega empresário? Mega empresário é realmente mega empresário. Aqui no Brasil é o Lemo, né? João Paulo Lemo, acho que é o nome, é a família Setúbal, né? A família Marin, por aí vai, né? Então, e lá fora seria os Rockefeller, seria Jorge Soros, né? E outros mais, tá? Então, o que são os grandes globalistas, essas famílias globalistas, né? Essas famílias muito endinheiradas, né? Quando os caras têm muito poder econômico, eles têm um poder econômico, vamos colocar infinito, né? Quase perto do infinito, né? Eles não se contentam só com o poder econômico, tá? Então, o que acontece? Eles querem transformar esse poder econômico num poder político, né? Que é um poder de dominar, de você dominar as pessoas, e você mandar nas pessoas, tá? O que eles também querem? Eles querem também, com esse poder político, eles têm uma prevalência sobre o mercado. Como eles já atingiram um nível muito alto, eles têm muita grana, eles não estão querendo mais ficar disputando o mercado. Então eles querem o quê? Eles querem se garantir que ninguém vai mais competir com eles, que ninguém vai mais tomar uma parte, uma fatia do poder deles, vamos colocar econômico e, portanto, poder político. Então eles querem se garantir. Então, através do poder econômico, eles querem se garantir no mercado, eles querem manipular o mercado sempre que possível, né? Então esse pessoal, o que acontece? Eles se acham uma casta, né, muito alta, né, que poucos pertencem a essa casta muito alta, né? E eles também, eles têm uma soberba, que eles, é o seguinte, mundo afora, esse pessoal aí, eles se acham, e realmente acho que eles têm um pouco de razão, eles estão acima dos políticos, tá? Então o que acontece? Geralmente esse pessoal, eles não aparecem diretamente na disputa política, tá? Mas são eles que estão por trás dos políticos. Então muitos políticos que aparecem tal, e vai daqui, vai dali, o que acontece? Esses caras é que manipulam o mundo afora, e no Brasil, eu acho que uma grande parte também funciona mais ou menos assim. Esse pessoal está por trás dos bastidores, esse pessoal não ele não aparece na frente, eles não estão na linha de frente. Na linha de frente estão os políticos, eles estão por trás, tá?
E eles por trás, o que acontece? Eles manipulam as correntes políticas, eles manipulam a política de um modo geral, né? E para isso eles se usam de quê? Eles se usam da imprensa, né? A imprensa é uma parte desse mecanismo, né? Eles têm poder econômico, muitas vezes eles são donos de grandes conglomerados de mídia, né? Tanto impressa quanto televisiva, né? Então esse pessoal é muito poderoso. E esse pessoal ele não quer aparecer, ele não quer, vamos dizer assim, eles não querem que a grande população percebam que são eles que estão mexendo os pauzinhos, vamos lá, marionetes, os políticos são os marionetes, que eles estão manipulando esses políticos pela vontade deles, tá? Então, agenda política, eles têm uma agenda política, né? Uma agenda política globalista, né? Eles têm uma agenda política globalista e é eles que estão por trás manipulando essas forças, essas correntes políticas para implementar essa agenda globalista, tá? Das correntes políticas, vamos colocar ideológicas, que se alinham com esse pessoal em termos, são a agenda de esquerda, tá? Esse pessoal ele é muito ligado a movimentos de esquerda, tá? Eu não sei, não tenho uma explicação muito grande, mas acho que é por causa que eu acho que eles conseguem, vão assim, ter uma prevalência, eles conseguem ter uma dominação maior dentro dessas agendas de esquerda, dentro dos políticos de esquerda, e acho que eles conseguem também, acho que vão assim ganhar a confiança da população mais fácil, porque uma agenda assim de esquerda fica fácil, é muito slogan, muita narrativa, é mais ou menos nós somos bonzinhos, outros são malvadão, né? Então, né, apesar de eles serem os caras que têm quase dominam quase total 90% da renda do país, mas mesmo assim, você entendeu? Eles se colocam como se estivessem fora disso, entendeu? Então é isso, tá? Então outra que eu já falei agora, outro pessoal que também eles querem colocar uma governança mundial, né, que estão dentro desse globalismo aí, tá? São os movimentos internacionais socialistas e comunistas, tá? Então o que acontece? Esse pessoal, por que eles querem uma governança mundial? Porque são ideologias que gostam de concentrar o poder e eles têm a soberba de achar que a sua ideologia, as suas ideias são melhores que as dos outros, né? Então, é assim, onde o governo de esquerda ele se estabelece, o que ele faz? Ele acaba com a oposição, ele acaba com as liberdades individuais de livre liberdade de expressão, né? E ele vai acabando com as liberdades individuais. Por quê? Porque ele é um governo que ele quer ser forte, ele é centralizador, ele quer ser poderoso e ele quer ser hegemônico. Ele não admite o contraditório, ele não quer alguém que faça oposição a ele, tá? Então, no máximo, uma oposição que é uma parte dele fingindo que é oposição, né? Como aconteceu aqui no Brasil entre PT e PSDB, né? Teatro das Tesouras, né? Se vocês quiserem, eu faço um vídeo a respeito disso, tá? Então, é exatamente isso. Os governos de esquerdas, eles tentam, se pudesse, logo quando teve a revolução, a implantação do comunismo na União Soviética, qual foi a primeira coisa que eles tentaram fazer? Exportar a revolução mundo afora. Então, eles não queriam que a revolução comunista, socialista, ficasse só lá na Rússia. Eles queriam que o mundo todo fosse comunista, socialista, comunista. Então eles financiaram, eles mandaram dinheiro, mandaram agenda, mundo afora. Eles queriam exportar a revolução, tá? Então isso, por quê? Porque eles querem centralizar o poder, eles querem mandar em tudo, né? Então é mais um agente globalista, tá? Que está atrás de uma agenda globalista que eles querem uma governança em termos assim centralizado, em termos mundiais, tá?
Outro grupo que também se destaca nisso, né, são os religiosos e radicais islâmicos, né, tá? Então não estou falando da grande massa muçulmana normal, né, assim, normal que não é radical, né, mas tem uma parcela que é radical e tem alguns países que os governos são teocratas, é isso, né? Que é o próprio poder religioso, que é o poder político, né? Como no Irã. Então são os ayatollahs lá que mandam, né? Que dominam a classe política, que comandam o país. Então, o que acontece? Eles também, devido à visão que eles têm do mundo, da religião deles, eles querem, assim como os socialistas comunistas, eles querem exportar também o modelo de vida, o modelo de visão do mundo. Então eles não basta eles estarem no lugar que estão e dominar só aquele pedaço. Eles têm sempre como é que se diz? Um impulso, né, para expandir aquilo e ser hegemônico, mundo afora, tá? Então isso também é um jeito de globalismo, tá? Porque é uma tentativa de dominância, tá? Agora vamos para a segunda parte aí, tá? Como que esse pessoal age, como que isso é feito, como que essa tentativa de globalismo, de você implementar uma governança mundial é feito. O que acontece? Isso aí, que acontece? O mundo é muito grande e diversificado, né? Então fica difícil você a ferro e fogo, você pegar, pá, entendeu? E dominar isso, impor isso pela força, você não consegue, tá? Eles viram que não é possível ser dessa maneira, tá? Então o que acontece? Aí, qual que é a estratégia? A estratégia é o seguinte: você tem que criar, estou falando dos globalistas, né? Eles têm que criar alguma coisa que tenha um apelo em termos de mundo, que seja o mundo inteiro que esteja envolvido, né? Então, se o mundo inteiro tem aquela causa, tem aquele problema, né, para ser resolvido, né? Então, o que acontece? Então, aí eles justificam que, como esse problema não é um problema local, é um problema mundial, é um problema do mundo todo, então isso justifica que isso aí seja governado, seja vamos dizer assim, coordenado, ele seja, as ações, né, sejam coordenadas por um negócio centralizado. Então esse poder centralizado, ele vai dar as diretrizes, né, de como nós vamos fazer assim, vamos fazer andando, você entendeu? Porque ó, tá acontecendo isso aqui vai dar ruim, então precisamos tomar as iniciativas, tal, lá. Aí você me pergunta, pô, mas isso aí nunca vi. Aí, ó, então vamos lá. Vamos lá como que eles fazem isso, tá? Então, seguindo aqui. Vamos lá, através de movimentos que tentam colocar pautas globais para assim justificar uma governança global. Então vamos lá, mudanças climáticas, que antes era aquecimento global, tá? Então eles começaram a bater nisso aí, não, o mundo está aquecendo, vai derreter o Polo Norte, aí vai subir o nível dos mares, cidades vão ficar afogadas, isso por causa do efeito estufa, blá, 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 né? Então o que acontece? Os caras, eles criam uma narrativa, eles criam tentam gerar uma comoção, né? Um medo, um pânico, né? Porque daí todo mundo fica subversiente, né? Fica, vamos assim, aceita, né, que haja alguém coordenando isso. Não, então vamos combater as mudanças climáticas, né? Então para isso é bom, tem que ser um organismo mundial que vai ditar as regras. Não, vamos cortar o carbono, vamos isso, você entendeu? Então essa pauta aí, a princípio, né, ela parece assim uma pauta legal, não é? Ah, combustível fóssil e tal, né? Depois eu acho que eu vou fazer um vídeo só sobre mudanças climáticas e aquecimento global.
e vou mostrar que essa história, o que acontece? Isso aí é uma narrativa que vem já há muito tempo atrás e é só dado espaço na imprensa todo mundo que corrobora essa narrativa. Então aqueles que têm estudos diferentes, são negacionistas, tal, né? É o que aconteceu com Galileu Galilei, né? Ele quando chegou lá falou que o mundo era redondo, não era plano, era negacionista também. Pô, esse cara é negacionista, vamos pôr fogo nesse cara. Você entendeu? Então hoje o que acontece? Em termos de mundo, né? Essas pautas ambientalistas, tudo, elas vêm lá atrás e elas vêm se intensificando, tá? Para tentar o quê? Tentar criar um clima no sentido assim, um ambiente que o pessoal fica assim muito com medo, né? E a partir do que o pessoal tem medo, o pessoal aceita uma governança, uma coordenação, uma governança mundial. Então essa é uma pauta que tenta implementar. O que está por trás dela é o quê? É o globalismo. É o pessoal tentar mandar, né? Tentar centralizar o poder e cagar regras mundo afora, para o mundo inteiro, fazer isso valer o mundo inteiro, tá bom? Dentro dessas pautas aí, né? Que são essas pautas ecológicas, pautas verdes, meio ambiente, eles estão batendo muito na tecla. Você já ouviu falar de o ESG, né? ESG é uma abreviação em inglês que é Environment, né? É ambiente, social, government, governo. Então seria governo social ambiental, governo ambiental social, quer dizer, um governo que ele está preocupado com o meio ambiente, né? Então seria mais ou menos isso. É essa a pauta desse pessoal aí, tá? Então essa agenda ESG, ela, vamos dizer assim, ela que eles têm que implementar é uma pauta que vai engessar, vai cagar regra pra caramba, vai diminuir a atividade econômica, vai criar um caos mundo afora, tá? Mas isso tudo por trás. Nós tivemos agora recentemente, o que aconteceu, né? O Bill Gates, em 2016, ele fez uma palestra e ele cantou a bola, né? Ele falou assim, não, porque se vai vir uma epidemia, uma pandemia que vai assolar o mundo inteiro, aí nós precisamos ter uma coordenação central para coordenar as ações, para combater a epidemia, parari, parará, né? Então, assim, por coincidência, passado 3 anos, foi em 2016, se não me engano, a palestra dele, passado 3 anos, essa epidemia chegou e se alastrou mundo afora. E essa epidemia, o que aconteceu? Teve a OMS, né, Organização Mundial de Saúde, né, que é um órgão da ONU, né, dando diretrizes, cagando regra mundo afora, né, impondo aqui, ó, deve fazer aquilo, né, e tá todo mundo, né, pô, né. Então, o que aconteceu com a pandemia? Por conta de um medo generalizado do povo, né, de morrer, isso, aquilo, ficaram batendo, mostrando pessoas morrendo, mostrando funerais e parará, conseguiram implementar um clima de medo, né, muito grande nas populações mundo afora, né? E quando implementaram esse clima de medo, o que eles fizeram? Suprimiram as liberdades individuais e começaram a cagar regras, né? E isso aí começaram a centralizar. E esse órgão que estava meio que centralizando era a ONU, tá? Então você vê o que é esse globalismo, né? Esse globalismo ele tem uma tendência que nós vamos nos deparar nos próximos anos, né? E talvez nas próximas gerações, tá bom? Então, porque já te falei, por que o globalismo ele é ruim? Por causa disso, porque ele tenta a centralização de ações. A princípio ela parece assim ter uma certa lógica, mas na prática ela é muito ruim, porque ela tenta colocar, por exemplo, ela tenta colocar
um sapato de ferro, um sapato de madeira que não laceia nada, e enfiar o pé de todo mundo ali dentro. Ela tenta forçar ali, tá? O centro decisório, o centro da decisão disso tudo, está muito longe das pessoas. Não conhece a realidade de cada um, né? Então, ao fim e ao cabo, assim, isso aí só gera autoritarismo, né? E as pessoas, o mundo tem a perder com isso, tá? Bem, os problemas são grandes, acho que daria outro vídeo para falar que uma agenda, o que uma agenda dessa acarretaria para o mundo, tá? Então é isso aí, tá? Eu vou ficando por aqui, eu agradeço muito a presença de vocês aqui no vídeo. Quem chegou até agora e achou esse vídeo relevante, eu peço que você compartilhe nas suas redes sociais, no WhatsApp, tá? E deixe algum comentário, que é sempre bom eu ter um comentário de vocês para saber o que vocês acharam, se não gostaram, não há problema nenhum em falar que não gostou, que discordou, tá? Aqui é democracia, é realmente liberdade de expressão, tá bom? Então vou ficando por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, vou levantar para desligar o vídeo.